Olá, saudações a todas as pessoas que nos assistem, nos ouvem. Estamos aqui iniciando mais um episódio do Egresso Cast, hoje com uma convidada para lá de especial, alguém que a gente já vinha tentando há algum tempo entrevistar, mas enfim, agendas, compromissos, questões. Que bom que agora deu certo, Iranildes Delfino, nossa egressa de hoje, egressa da graduação do UFRB e egressa do mestrado profissional também. Então, uma alegria mesmo recebê-la aqui. Nildes, vou te chamar de Nildes, que é como eu aprendi a te chamar. Por favor. Então é isso, bem-vinda, alegria te receber. Queria que você, desse aí as palavras iniciais para quem nos acompanha, e aí a gente inicia o nosso bate-papo. Pode ser? Pode ser sim. Olá, gente. É um prazer, é uma alegria imensa estar fazendo parte desse momento, né? Desse momento de bate-papo. Para mim, tá sendo já, né? Muito especial, muito gratificante. Me sinto muito honrada, muito feliz pelo convite e por esse momento. Creio que vai ser um momento muito especial também. Também acho, Nildes. Então, vou começar fazendo a nossa pergunta, né, de pontapé aí, de saída, que é como é que você avalia como é que você identifica, né, a contribuição da filosofia para a sua vida, de uma maneira geral, assim. Você acha que a filosofia agregou, enriqueceu, modificou, enfim? Bom, a filosofia entrou na minha vida de uma maneira muito especial, né? Eu costumo dizer que eu fui escolhida pela filosofia, né? A filosofia me escolheu. E eu gosto muito de falar da história da minha família, porque eu acho que contribui um pouco, né, com também o meu encontro com a filosofia. E eu sou de uma família de 8 filhos, né? Tenho 7 irmãos. Meus pais, eles moravam na zona rural e eles vieram para a cidade com o intuito de dar uma qualidade de vida melhor para os meus irmãos. Eu ainda não tinha nascido, eu sou a caçula, e eles vêm, né, da zona rural com esse desejo de dar uma vida melhor, é, que os meus irmãos pudessem ter educação melhor, educação de qualidade. Embora eles não tiveram eles só fizeram até o primário, né? Mas eles tinham esse desejo, eles tinham essa concepção que os filhos tinham que estudar. E então eles saem da zona rural, vêm para a cidade com esse desejo, com esses 7 filhos, para trazer isso, né? Trazer essa qualidade. E aí chega aqui os. Desculpa te Pode, interromper, Nildes, pode, mas do interior de Amargosa, da zona é, rural de da zona Amargosa. rural de Amargosa, na localidade de Diógenes Sampaio, que é o distrito de Uhum. Amargosa, né? E aí eles saem de lá, e sobre alguns protestos de alguns parentes, porque tem aquela coisa toda de sair da zona rural, que tem o conforto, a família está toda ali, os parentes estão ali, estão apoiando, sair com esses filhos. E eu sou de uma família que são mais mulheres, são 7 meninas e um menino, né, que é Elias, que estudou comigo na graduação. Então, era uma preocupação muito válida da minha família, mas os meus pais eles já tinham isso em mente, né, de trazer meus irmãos para estudar. E chega aqui, eu nasci aqui, né, já em Amargosa, Elias veio com 25 dias de nascido, e a gente vai estudar com muitas dificuldades, com muitas lutas, com muitos percalços, né? Porque meu pai era trabalhava na agricultura com minha mãe, né? E chega aqui, meu pai, ele passa a ser servidor na prefeitura como guarda municipal, e minha mãe, ela lava roupa de ganho, né? Ela lava roupa, é lavadeira. E é uma vida muito difícil, mas sempre com muito apoio, muito cuidado com a gente, né? Então a gente perpassa por esse caminho aí de desafios, mas não negligenciando os estudos. E aí a gente estuda, minhas irmãs todas se formaram, a gente se formou. E eu sempre no ensino médio eu tinha muito desejo de eu gostava muito de
de humanas, né? Eu gostava muito de história, eu gostava muito de sociologia, né? Eu gostava de antropologia, eu gostava dessa questão inquietante, a questão do homem, de estudar as questões relacionadas ao homem, a sociedade, né? Os experimentos sociais, essas coisas, isso tudo me interessava muito. Só que no ensino médio, o meu professor de filosofia, que eu acho que isso acontece com muitos que passaram por aqui, não tiveram formação em filosofia, tiveram outras formações, e como tendo outras formações, eles puxaram muita sardinha para aquilo que eles eram formados. Né? Então, o meu professor ele era formado em direito, então ele dava muitas noções de direito, ele enchia o quadro de leis, mas leis, Carol, sem reflexão, né? Não tinha nenhum tipo de reflexão, era só as leis pelas leis, né? Então eles não traziam nada assim de novo para a gente. Então aquilo era enfadonho, aquilo era cansativo, era maçante, né? E a gente não tinha um conhecimento da filosofia. Então a filosofia, eu nunca falei, eu detesto, eu não gosto da filosofia, mas não era o meu interesse justamente pelo aquilo que estava sendo ofertado. E eu já abro um parênteses para dizer que é muito importante a gente ter professores formados na área, eu creio que a gente vai chegar nesse momento, porque isso faz com que a gente desperte o gosto, ou não, né, dos nossos alunos. E aí mas pelo menos desse essa oportunidade deles terem contato. E aí eu nunca tive muito interesse justamente pelo aquilo que estava sendo ofertado, né? Eu achava que a filosofia era só leis, né? E aí eu li algumas coisinhas e outras por conta própria, né? Entendi que a filosofia era um pouco mais além disso, mas também não tive muitos contatos. E aí eu vi as pessoas comentarem muito sobre administração, minha irmã aqui comentava sobre administração, eu falei, vou fazer administração na UNEB. Só que a administração só tinha na UNEB e os custos eram muito altos, na época era muito alto. Eu via que algumas vizinhas minhas que faziam aqui, algumas amigas, elas pegavam um Topic, ia para Santo Antônio, o valor ficava caro, às vezes elas ficavam em casas lá, e eu sabia que meus pais não tinham condição para aquilo naquele momento, porque eram muitos filhos, né? Então eles davam uma qualidade de vida para a gente, mas que não permitia ir muito além daquilo que eles tinham condições. Então a gente começa ali, né? Eu pensava assim, eu acho que vou fazer administração, eu ficava nisso. E aí é quando surge a universidade aqui, né, em Amargosa, e aí outra questão importante, que é a interiorização da universidade, que é muito importante porque nos dá essa possibilidade da gente pensar diferente do que é ofertado na nossa cidade, né, que é o comércio local, ou um trabalho na prefeitura, ou trabalhos como domésticas, como babá, que muitas pessoas, durante muito tempo, fizeram, né? Então, isso é um ponto de esperança para a gente quando a universidade chega em Amargosa. E aí, eu me formo com 17 anos, ainda não pensando muito em fazer alguma coisa, porque eu não gostava da ideia de lecionar. Né? Eu não gostava muito dessa ideia, né, de lecionar. Eu falava assim, não vou ser professora, não vou ser professora, não. Então, isso era algo que mexia muito comigo. E aí, eu fiquei 2 anos sem fazer vestibular. Eu tinha feito um vestibular de História em uma faculdade, só que eu passei, mas não era na cidade, e eu acabei não indo, justamente pelas condições também. E aí, quando vem o curso de Filosofia, e aí uma amiga minha fez, para a primeira turma, passou, ela entrou, e aí eu falei, vou estudar e vou fazer dos cursos que estão sendo ofertados, filosofia é o que mais me agrada, porque eu gosto de humanas, eu gosto dessas questões. E aí eu fiz o curso de filosofia e realmente me encantei, batata, assim, foi realmente a questão voltada para essas questões sociais. E aí é interessante porque a filosofia ela traz um quê? Não desmerecendo as áreas de sociologia, nem de antropologia, nem de história, mas a filosofia ela traz aquela cereja no do bolo que as outras faltam, né? Que é justamente essa reflexão, essa coisa do movimentar a gente, né? Não deixar a gente o conhecimento pelo conhecimento, mas ela nos faz mergulhar um pouco mais fundo. Então, eu acho que isso foi o que mais me encantou, assim,
né? Então, eu acho que a filosofia trouxe esse diferencial das outras áreas que eu tinha interesse, né? Que eu gostava. E aí, eu faço o vestibular, que foi o vestibular na época, foi o último vestibular, pela UFBA, né? Foi o último vestibular que foi feito, e eu faço o vestibular e passo. No último minuto, eu convenço meu irmão também a fazer o vestibular. Eu vinha estudando, ele não estava estudando, ele trabalhava em um mercado local, e aí eu convenci ele, falei, vamos fazer, tu não tem nada a perder e tal. E ele fez e passou junto comigo, e a gente cursou filosofia, e foi assim aquele encontro maravilhoso, sabe? Aquela coisa desafiadora, mas o tempo todo eu era muito surpreendente, Carol, porque eu via a filosofia totalmente distante, diferente daquilo que foi me ofertado no ensino médio. Então, era uma surpresa atrás da outra. Então, eu tinha professores ali no início, que era o professor Emanuel, o professor Gil Franco. Então, nos aproximava muito, né, da filosofia, e nos trazia uma outra visão. A visão realmente do que era a filosofia, né? Porque até então a gente não tinha esse conhecimento. Então, foi muito bacana. Então, eu digo que a filosofia me escolheu justamente por isso, né? Porque foi um encontro surpreendente e apaixonante também, né? Parece que eu estou sendo romântica, mas foi o que aconteceu, assim. E de lá para cá, desperta, até hoje, né, provoca essas sensações em mim, né? A filosofia, ela não se cansa de me surpreender também. Eu acho uma relação super bonita, Nildes. Particularmente, assim, gosto muito. Eu queria, assim, comentar da sua fala, tem coisas muito bonitas, né? Mas essa ideia, essa valorização do papel da educação pelas famílias que não tiveram oportunidade de estudar é uma coisa interessantíssima, objeto de muito estudo, enfim. Mas ela realmente se contradiz, ela contradiz aquela concepção de que da família desestruturada, né, das famílias periféricas que são sempre, na sua grande maioria, lidas dessa maneira, quando na verdade o registro é totalmente o oposto, né? Não estou querendo absolutamente fazer nenhum tipo de, mas pensar mesmo como essas famílias que são periféricas, que não estudaram, né, e que se deslocam às vezes da zona rural, enfim, né, do interior para os centros urbanos, etc., elas se defrontam com uma questão às vezes um pouco preconceituosa, né, uma leitura um pouco assim por parte da escola, e são as famílias que mais valorizam, que mais incentivam que os seus filhos estudem até hoje, né? Isso é um dado assim real, muito significativo. E uma outra coisa que me chamou muita atenção na sua fala é que aparece quase 100% nas falas dos egressos que são da região, que são de Amargosa e municípios circunvizinhos, e que, assim, entendem, né, a importância do processo de interiorização das universidades, né, porque vislumbram que, se não fosse isso, talvez não tivessem estudado de fato, ou tivesse demorado muito mais, né. Então, isso é algo que a gente precisa realmente, assim, destacar, valorizar e dizer o quão importante é a gente estar estudando, produzindo filosofia no interior, né, da Bahia, no interior, na Bahia profunda, né, distante aí dos grandes centros urbanos, e fazendo algo que eu particularmente acho que tem muita qualidade, assim. Então, queria marcar isso, assim, de bonito na sua fala, para além de sua história, que é muito bonita, seu encontro com a filosofia, que eu não vejo nada de romântico, acho lindo, eu sou entusiasmada com essas manifestações calorosas, assim, carinhosas com a filosofia, né? E aí eu queria te perguntar, então, né, já que fiz também essa problematização sobre a sua relação com o curso, né, com a universidade que se instala e tudo mais, querendo saber de você qual a importância do curso de filosofia para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica, como é que você analisa isso? Perfeito. Como eu falei, quando eu passei, né, na faculdade, né, quando eu passei no vestibular para entrar no curso de filosofia, foi uma alegria muito grande. Eu lembro que quando eu entrei aqui na minha casa, correndo, minha casa tem um corredor assim,
E eu entrei e eu falei para minha mãe, né, que eu tinha passado, que eu tinha passado. Naquele momento ela meio que não entendeu tanto, justamente porque ela não tinha um entendimento, né? Sabia que era algo muito bom, porque eu entrei muito feliz, mas não tinha a dimensão daquele momento, mas ela me abraçou, ficamos felizes ali com aquele momento, e aí a gente, né, entra, eu e meu irmão entra no curso com muitos desafios, porque era a segunda turma, né, a gente tinha aí uma série de dificuldades, ainda a gente funcionava em no prédio provisório, que era na Catiara, ainda a gente não tinha sede própria, e foi um encontro muito bom, né? A gente tinha professores, como até hoje temos professores muito gabaritados, muito bons, né? E a gente foi uma relação muito bacana, porque a gente começa muitas coisas a serem descortinadas naquele momento, né? A gente vem do ensino médio, a gente está no interior, a gente está ali no interior mesmo, e a gente começa a ter contato tanto com pessoas, porque tínhamos alunos que já moravam na capital, né, na cidade grande, nos grandes centros, e os professores também que vinham, né, vinham também desses grandes centros. Então a gente começou a ter essa relação com eles. Eu até o momento, quando eu entrei no curso no primeiro semestre, eu nunca tinha saído do estado, né? Eu sempre estava aqui, sempre estive em Amargosa, então nunca tinha saído do estado. Então para mim era tudo muito novo, era tudo uma novidade, né? Então, a minha relação foi muito boa, mas eu entendo que eu acho que eu precisava me aprofundar mais no curso, mas devido a essa questão que a gente ainda tem hoje, é muito mais forte, a gente tem as políticas, né, de assistência mesmo, de permanência do aluno na universidade, mas na minha época ainda a gente não tinha tantas políticas ainda, né, nessa direção, e aí eu abro um parênteses para falar da importância disso. A gente trabalhava no comércio local, então a gente trabalhava durante o dia, estudava à noite, então era muito puxado, né, porque era uma série de coisas, a gente não podia ler no nosso trabalho, eu trabalhava em uma loja aqui do comércio, então a gente não tinha condição de estar lendo um livro, então tudo era feito muito na madrugada, tudo era feito muito na universidade, então era uma situação bem complicada no início, assim, sabe? Eu tive muitas dificuldades para realmente adentrar mesmo no conteúdo, ter essa profundidade dentro da filosofia que requer, né? Porque a filosofia ela tem o seu rigor, ela é rigorosa, né? Então eu tinha essa dificuldade do curso, né? De estar mais envolvida, mas ao mesmo tempo sempre que dava eu estava ali envolvida nas coisas. Eu entrei teve o PIBID logo quando nos 2 últimos anos eu consegui a bolsa, e aí foi um momento que eu consegui respirar, né, um pouco mais, mas a minha relação foi muito bacana, assim, sabe? Eu sempre, os professores que a gente tinha era maravilhosos, sempre compreensivos também com a gente, e a gente conseguia aprender muito, e era legal porque eu estudava muito com meu irmão, né? A gente estava, ele continuou trabalhando no mercado, mas a gente estudava muito na madrugada, a gente discutia muito, e era muito bacana, porque era eu e ele aqui, a gente discutindo, a gente dialogando, a gente lia um texto, eu entendia mais, ele entendia menos, às vezes ele entendia mais que eu, ele me explicava, e a gente conseguia ter essa interação muito boa. Então, o curso foi sempre permeado por esses desafios, mas que me amadureceu muito, Carol, me lapidou muito, sabe? Eu costumo pensar que eu sou uma Nildes, né, antes da universidade, antes da filosofia e depois, porque houve esse processo de amadurecimento, de crescimento, de conhecimento também, né, que a filosofia me deu, as portas que ela me abriu. Então, o curso foi todo permeado por isso, né, ora desafiador, mas ora muito gratificante. Então, se misturava, né, esses desafios com essa gratidão de tudo que eu estava vivenciando também. E eu tentava aproveitar o máximo de tudo que me era oportunizado ali no momento. Não Que sei se eu lindo. consegui responder. Respondeu de modo lindo, assim, eu destacaria isso que você chama a atenção, que eu acho extremamente importante mesmo, as políticas de acesso e permanência, elas são essenciais para que vocês tenham minimamente uma garantia de se dedicar ao curso, né, com um pouco mais de qualidade, mais tempo, do que dividir o seu tempo entre trabalho e estudo, né, isso que elas garantem, né, que o estudante se dedique ali
integralmente aquilo, e isso é de uma importância, né? Isso realmente, na minha época não tinha nada disso, a gente ou trabalhava mesmo, e ainda tinha o agravante de ser um curso que não obedecia a um turno, né? Então chegava um momento do curso em que a gente tinha que ter aulas em outras unidades, que a gente tinha aula às vezes de manhã, de tarde, e eventualmente até à noite. Então a gente tinha realmente que se virar. Eu particularmente nesse momento assim procurava sempre estar atuando em pesquisas, né, aplicando pesquisa, aplicando questão. Trabalhei muito com isso para compor ali o salário e conseguir dar conta, né, porque, mas realmente, né, PIBID, o extinto, né, residência pedagógica, as políticas de acesso as políticas de acesso e permanência da Propai, né, que são o setor da UFRB dedicado a isso, né, as políticas afirmativas, as políticas de acesso, cotas, enfim. Nossa, e além disso, além de uma dedicação maior ao tempo, a gente ganha um profissional também com maior qualidade, né? Porque ele vai poder experienciar mais ações e formações na própria universidade, vai poder participar de mais projetos, de mais ações, enfim, né? Então, realmente, a educação se beneficia muitíssimo com isso, né? Um outro aspecto que se chama atenção é o processo de superação, né, de aquisição desse vocabulário da filosofia. E que bonito, Nilde, porque eu acho que a sua relação com o seu irmão de estudo é uma coisa graciosa, assim, eu nunca vi um relato como esse, acho lindo, né, essa fraternidade filosófica que se estabeleceu entre vocês, é genial, é interessantíssima, é bonita mesmo. E, bom, eu que sou professora apenas no mestrado, sou testemunha de que essa evolução aconteceu. Estamos aqui diante de uma profissional muito bem formada, muito consistente, enfim. Isso é genial, isso é fantástico, né? Muito bom mesmo. Eu queria, então, agora te perguntar como é que se deu o seu encontro com o seu tema de pesquisa, né? E aí eu queria que você me contasse um pouco de como foi isso na graduação, na elaboração do seu TCC, se dali você já puxou a sementinha para o que viria a ser o seu projeto de mestrado ou não, você começa do zero, estabelece um outro objeto de pesquisa, e aí eu também quero que você me conte como é que foi esse encontro, enfim. Queria saber por que você escolheu pesquisar o que você pesquisou. Bom, eu acho que a escolha do tema de pesquisa nunca é uma escolha muito fácil, né? E, claro, raras exceções, a gente entende que as pessoas já entram com algum objeto de pesquisa, alguma coisa que queira realmente estudar, mas para a gente, naquele momento que estava ali ainda no processo de conhecimento da própria filosofia, de descoberta, né? Então, isso é um processo também que se dá de maneira mais lenta. Então, comigo também não foi diferente, né? E eu me recordo que quando eu fui para no primeiro, do primeiro para o segundo semestre, nas férias, de um semestre para outro, minhas irmãs, elas moram em Belo Horizonte, elas moram em Minas. E aí eu vou pela primeira vez, eu vou falar um pouco disso, porque vai casar diretamente com temática. Eu vou pela primeira vez, eu saio, né, do interior da Bahia e vou para uma capital. Eu nunca tinha ido nem em Salvador, né? Pasmem. Isso na graduação, isso no PIBID? Na graduação, não, eu fui para visitar as minhas irmãs. Isso, minhas irmãs me convidaram para ir, eu tinha 3 irmãs que moravam lá, e aí eu falei, mas como? Eu vou só? Como assim? Aí minha mãe vai, você vai só. Eu já com 19 anos, vai só. E aí foi uma aventura, né? Eu fui sozinha, na época eu fui de ônibus, uma viagem muito longa e tal, mas eu fui, só fez essa primeira experiência que para mim foi fantástico, essa experiência de ir para outro lugar, para uma capital, conhecer várias coisas assim que eu nunca, sabe aquela menina do interior que vai e fica vislumbrada com tudo que está ali ocorrendo, assim foi eu. E aí eu vou para Belo Horizonte, né? Passo um tempo lá. E uma coisa que me chama a atenção quando eu chego lá, Carol, é a questão do tempo,
né, o tempo me chama muita atenção, porque eu vivia no interior, com um tempo muito ocioso, né, embora eu trabalhava, estudava, mas eu lembro, eu sei que eu tinha o tempo para o ócio, né? E aí, quando eu chego na cidade grande, eu percebo que as pessoas não têm esse tempo, né? As pessoas vivem uma vida extremamente corrida, extremamente acelerada, né? Elas não têm tempo para parar, assim, para desfrutar aquilo que a capital tem, que, diga-se de passagem, era muito mais coisas do que a gente no interior tinha, né? Tinha shoppings, tinha teatro, tinha galerias de arte, tinha várias coisas, só que o tempo era muito restrito para que essas pessoas parassem e contemplassem aquilo. E aquilo me chamava muita atenção. Muita atenção. Só que era um chamar atenção muito do senso comum. Eu falava, como assim? As pessoas têm tempo para. As pessoas não têm tempo para aproveitar a vida, as pessoas não têm tempo para ir para os lugares, porque elas estão sempre trabalhando. Tudo tem que ser muito planejado, tudo tem que ser tudo muito organizado, né, para ter essa saída e tal. E eu ficava ali me questionando com relação a isso. E aí, quando eu volto para Amargosa, eu volto com essas inquietações acerca do tempo. E aí eu começo a estudar Santo Agostinho, né, sobre a concepção de tempo, passado, presente e futuro, que ele tem muito ainda sem entender muita coisa, mas eu começo ali a trazer um pouco dessas concepções ali que ele vai trazer nas confissões. E eu gosto, né? A princípio eu gosto ali do que eu estou estudando e tal, mas no período eu não tinha um orientador no momento para me acompanhar no que eu estava pensando e tal. Mas mesmo assim eu ainda fiquei um período ainda lendo um pouco de Agostinho, né? Fiquei ainda vendo essas questões. E aí, essa amiga minha que passou na primeira turma de filosofia, ela já fazia parte do grupo de estudos de Giovana, né? Giovana Monteiro de Gel. E ela falou assim: olha, tem um filósofo que a gente está estudando e ele fala sobre o tempo. Se tu quiser chegar algum dia lá no grupo de estudos, eu converso com a professora Giovana e tu participa. E assim eu fiz. Aí eu fui, participei, né, foi um dia para participar do grupo, e aí eu começo a gente estava começando a fazer uma leitura, não me recordo agora qual era a obra que a gente estava lendo, que eles estavam lendo, né, de Bergson, mas eu lembro que ela fez um apanhado sobre a filosofia bergsoniana, sobre a concepção de tempo, de duração, né, esse tempo vivido, esse tempo fragmentado e tal, e aí eu fui começando a tentar fazer uma relação com aquilo que estava no meu pensamento, né? Muito ainda muito verde, porque a minha reflexão ou o meu pensamento ainda estava muito permeado pelo senso comum, então não tinha uma questão teórica ali envolvida. E aí eu começo a me envolver com a questão bergsoniana e começo a me interessar, começo a gostar, começo a fazer parte do grupo de estudos e ser assim fiel no grupo de estudos, que na época era Bergson e Filosofia Francesa, e a gente tem a gente discutia, além de Bergson, outros filósofos franceses também. E aí foi um momento muito enriquecedor para mim. E eu conheço Bergson, que é o filósofo que eu estudei na graduação, e o filósofo também que eu estudei no mestrado. E aí eu me dedico a estudar o tempo. Só que na graduação não é que eu me desliguei do tempo, porque a filosofia de Bergson, ela toda perpassa pela temporalidade, né, pela duração. Tudo é duração em Bergson. Então, não é que eu me distanciei, mas eu começo a trabalhar com o livro dele, Matéria e Memória, que é um livro denso, onde ele vai fazer uma discussão com a neurociência do século XX, né, e uma discussão muito profunda, porque Bergson ele tinha uma relação muito bacana na época, e ele cita em alguns escritos dele, com alguns psicólogos, alguns neurocientistas da época, então ele tinha essa relação, ele conversava muito com essas pessoas, então ele tinha um conhecimento, né, daquilo que ele estava escrevendo, justamente por ter esse contato ali na academia com esses amigos, né, com esses colegas. E aí foi um período de grande efervescência, né, das neurociências no século XX, sobretudo a psicologia experimental, e ele vai fazer um estudo em matéria-memória grandiosíssimo sobre isso. Ele estuda as afasias, os processos, lembrança, memória, e aí eu trato de falar um pouco sobre isso. Né? Então, o meu objeto de estudo
se baseia muito nessa diferença aí, né, da matéria, da memória, que há esse processo de memória, a memória na matéria e a matéria na memória, né, justamente porque as neurociências ela faz essa divisão, né, então ela faz essa divisão, mas Bergson ele traz as duas de formas distintas, né, ele apresenta elas, tanto a matéria quanto o espírito, né, que é o que ele vai chamar, ele trata como algo distinto ali, abordando como as neurociências, validando com aquilo naquele momento, e aí, no final, ele vai falar sobre isso, que é o grande, eu acho que é o grande X da questão. Né? Bergson ele trabalha muito com essas dualidades, mas ao fim dos seus textos, ele sempre procura romper com essas dualidades, trazendo algo que vai uni-las. Então, o meu texto trabalha muito nessa direção. Eu trago essa dualidade, né? Eu trago uma concepção toda do espírito, tudo que ele vai trazer relacionado à memória, à lembrança, às percepções. E aí, do outro lado, eu trago a questão da matéria, o cérebro, né, tudo que diz respeito a essa parte. E depois eu vou fazer justamente essa ligação, né, que justamente a ligação se dá pelo processo de duração, onde a matéria também há um pouco de duração, mas ela também dura, e há o próprio espírito. Então, é uma discussão bem rica, né, naquele momento ali, e eu me sentia muito desafiada, porque não é uma obra fácil, né, uma obra que é uma obra densa, assim, mas eu aceitei assim me colocar nesse lugar de desafio. Claro que ainda hoje a gente tem uma série de questões que precisam ser. Se eu for ler hoje assim, matéria e memória de novo, que eu tenho pretensão de ler, eu creio que eu tenho outras percepções que eu não tive no período da graduação. Mas é isso. E aí, já emendando um pouco a questão do mestrado, o que eu acho muito interessante, Carol, que a relação que eu tive na graduação com o meu tema estava muito relacionado com uma vivência, uma experiência minha, algo do cotidiano, e eu acho que isso é muito bacana dentro da filosofia, né? Porque a gente pode trabalhar os mais variados temas. A filosofia ela compete de falar de tudo. Ela se compromete a falar de todos os temas. A gente entende isso. Né? Então, partiu de uma situação do meu cotidiano, que foi o tempo, e no mestrado isso também não foi diferente. Né? Só que o mestrado a gente já tinha isso já foi mais proposital, porque o mestrado a gente tinha que ter uma questão problema dentro de sala de aula, ou dentro do nosso espaço da escola, para trazer ali para a proposta do mestrado profissional. E assim aconteceu comigo. Então, o meu processo de descoberta, né, do tema eu não tinha nenhuma. Quando eu saí da graduação, eu não tinha nenhum projeto, né, estruturado. Eu falava assim: eu acho que eu vou seguir aqui falando sobre matéria e memória, eu vou fazer um projeto nessa direção aqui, porque matéria e memória tem pano para manga, assim, para você fazer uma pesquisa muito, muito densa. Então, eu falei: vou seguir com matéria e memória. Só que quando chega no mestrado, eu me distancio um pouco, né, da temática que é abordada em matéria e memória, e abro uma possibilidade ali de discutir moral e religião, que é uma temática do último livro de Bergson, que é As Duas Fontes da Moral e da Religião. Essa descoberta se deu também dentro do espaço de sala de aula, ao questionar os meus alunos acerca, né, da importância da escola, a importância da sala de aula, e eles colocarem a escola como esse lugar de obrigatoriedade, de obrigação, de estarem ali por uma exigência, por algo que os pais o obrigaram a estar, ou por estarem ali por várias outras questões, mas que não estavam necessariamente pela questão do estudo, né, do conhecimento. Claro que teve alunos que responderam que estavam ali porque queriam continuar os estudos, queriam ser alguém na vida por via dos estudos, mas esses me ressaltaram, assim, sabe, me saltaram mais, esses que responderam que estavam ali por uma mera obrigação, seja ela dos pais, sejam enfim. E aí é quando eu começo a pensar sobre isso. Eu saio muito inquietada nesse dia, foi inquietador quando eu escutei isso, porque a gente passa também a repensar a nossa prática, né? Enquanto professor, o que é que a gente está fazendo para desmistificar, para tirar um pouco desse pensamento dos nossos alunos
da escola ser esse lugar de obrigação. E aí foi que eu começo a pensar como Bergson podia me ajudar nesse plano, né, nesse projeto, porque até então eu tinha feito algumas leituras de outros filósofos, eu queria muito falar, estava já começando a fazer algumas leituras relacionadas a raça, né, a gênero, eu estava muito envolvida um pouco com isso, mas eu não tinha nada profundo, profícuo, nada muito maduro para poder apresentar como um projeto. Então, eu falei assim, não, acho que Bergson vai casar. Eu já tinha lido essa obra, né, uma obra também um pouco difícil, porque ele vai discutir, enquanto Matéria e Memória, ele discute com as neurociências, né, com a psicologia experimental do século XX, a gente já percebe que no livro As Duas Fontes da Moral e da Religião, Bergson ele já vai discutir sobre as questões relacionadas à sociologia, antropologia, né, da época ali, da sociedade francesa. Então, ele vai trazer algumas questões ali, né, muito permeado com um discurso ali próximo da guerra, né, da Segunda Guerra. Então, está muito envolvido com essas questões também. E aí, Bergson, ele traz esse discurso, né, da moral fechada e da moral aberta, e aí eu trago isso, né, eu coloco a escola como esse lugar, né, de moral fechado, porque ela está dentro de uma sociedade fechada. E aí, a partir disso, eu começo a discutir sobre a minha temática, né? E eu faço todo no meu primeiro capítulo, eu falo tão somente da moral fechada, como a escola ela está ali. E é interessante que Bergson ele não vai falar sobre a escola, obviamente, mas ele vai falar das instituições fechadas, e a gente entende que a escola ela é uma instituição fechada, embora, porque ela é uma instituição fechada, porque ela está dentro de uma sociedade tida, né, ou parecida, ou semelhante àquilo que Bergson está trazendo como uma moral fechada. Então, aí eu vou discorrer sobre isso, sobre a moral fechada, sobre a religião estática, sobre a função fabuladora, sobre essas questões que permeiam a sociedade fechada e automaticamente afeta também, né, o alunado, os alunos, a escola, os estudantes de uma forma muito geral. E aí eu trago essas questões. No segundo capítulo eu já vou discutir sobre a moral aberta, né, como a moral aberta, como a gente pode pensar uma possibilidade de abertura para esse ambiente, já que a escola é esse lugar que vai oportunizar os alunos a aprender os mais variados conhecimentos e vai, de alguma maneira, usando as palavras de Paulo Freire, emancipar, que é o que a gente quer, né? É que os nossos alunos eles pensem por eles mesmos, eles consigam refletir. Assim, então, a gente vai dentro dessa discussão no segundo capítulo. No terceiro capítulo, eu trago essa possibilidade, né, de uma moral em vias de abertura, porque a gente tem a moral fechada e a moral aberta, só que essa moral aberta é uma moral mais idealizada, né? Bergson não traz isso como como algo pronto, né, que pode ser visto, que a gente pode dizer assim, olha, a moral aberta, ela pode funcionar de maneira normal aqui. Não, mas aí ele traz essa possibilidade. A possibilidade que Bergson traz é justamente essa moral em vias de abertura. Né? E aí o terceiro capítulo vai permear por essa moral em vias de abertura, que é uma possibilidade que a gente tem como fazer isso na escola diariamente. Tem dias que a gente consegue mais ser esse professor que está em vias de abertura, e tem dias que a gente não consegue tanto, e a gente vai tentando equilibrar isso da melhor maneira possível. Não sei se eu me alonguei, mas... Não, ótimo. Eu queria só te perguntar isso. E o que seria esse professor em vias de abertura? É uma pergunta interessante, Carol. Esse professor em vias de abertura seria esse professor que provocasse esse aluno, né, a reflexão, levasse esse aluno a um entendimento do respeito, da equidade, né, do respeitar o próximo, respeitar o diferente, respeitar as diferenças dentro do espaço de sala de aula da escola e também na sociedade. Né? Então, é fazer com que esse aluno ele tenha um pensamento aberto, diríamos assim, mas não aberto no sentido de abertura para tudo, mas é se propor ao conhecimento, sabe? A ele está... porque essa moral aberta é uma moral do amor à humanidade. Né? Então, essa moral em vias de abertura seria justamente essa, pela via do
do amor, da atenção, do acolhimento, né? Então, acho que essa construção dentro de sala de aula seria o importante, né? Então, essa moral em vias de abertura seria basicamente isso, né? Seria esse professor que acolhe, esse professor que ensina, mas esse professor que escuta, esse professor que também sabe chamar atenção no momento correto, né? E que às vezes é muito difícil a gente ser esse professor, porque é uma série de demandas que nos atravessam ao longo do dia, do tempo, as turmas, as pessoas que a gente se depara constantemente. Então, é muito desafiador, mas é uma proposta, né? É algo que a gente precisa repensar constantemente. Então, seria esse professor mesmo que estava ali, né, disposto a essa ideia. Eu trago eu tenho esse conceito, e aí eu volto a falar, né, que Bergson ele não fala propriamente da ideia de escola, e eu sempre quando eu falava, fazia algum comentário, né, eu creio que você deve lembrar nas nossas aulas, eu sempre trazia isso, olha, Bergson não vai falar sobre a escola, né, Bergson não fala sobre o contexto escolar, mas ele sempre, de uma forma muito pedagógica, não, muito didática, né, Bergson ele apontava para essas questões também, que a gente podia pegar algum gancho ali e trazer para o espaço de sala de aula, porque quando ele vai falando sobre os místicos, né, da moral aberta, não é que o professor ele seja um místico, né, mas aí eu já entro com a possibilidade do que Paulo Freire vai dizer, que o professor é um pouco esse profeta, né, quando ele traz essa ideia. Então, o que é que a gente pode fazer um link aí? Que esse professor ele pode ser aquela pessoa que está ali, né, nesse processo de mediação, de entendimento, de levar esses alunos a ter uma compreensão de mundo, de vida totalmente diferente. Não é diferente do salvador da pátria, que não é essa a nossa função, mas é aquele professor que está disposto a alargar a visão dos alunos. Né? Perfeito, eu ia te perguntar isso, se você utilizou Freire, porque bastante. o que você apresenta se aproxima muito, né, das concepções freirianas, né? Que interessante, Nildes, a gente fica muito interessada, assim, realmente, né, na leitura do seu trabalho, é muito instigante a maneira como você fala, muito bom. Então, aí eu queria explorar essa dimensão da Nildes professora, da Nildes Pro, da Nildes em sala de aula. Como é que você avalia, Nildes, o seu exercício, né, a sua atuação enquanto docente? Pronto. Eu avalio, Carol, assim, eu sempre costumo dizer que dar aula e ser professor é muito desafiador. Não é desafiador pela questão do conhecimento, porque isso a gente tem, a gente busca, a gente faz, mas são os sujeitos que nos atravessam nesse ambiente. Tá? Os alunos que vêm com as suas cargas, com as suas histórias, com as suas vivências, e a gente precisa também saber lidar com eles. Tem momentos que eu acerto muito e eu me avalio como acertando muito, tem momentos que eu vejo que não fui tão assertiva, e aí eu fico muito triste porque eu me cobro bastante isso. Eu sempre procuro receber feedbacks dele, né? Sempre eu colho isso dos meus alunos, não é sempre, não em todas as aulas, mas sempre para tentar melhorar a minha prática. Eu acho que eu não estou, eu sempre costumo dizer que no meu caminho da docência, eu não estou no início, né? Não estou no lugar que eu quero estar, mas eu não estou mais no início, né? Então, já tenho uma caminhada aí. Então, isso para mim me deixa mais contente, me deixa mais otimista, né? E aí eu sempre procuro trazer a filosofia para os meus alunos de uma maneira que eu consiga relacionar um pouco com a vivência deles. A gente sabe que isso nem sempre é possível, mas sempre que dá, e eu julgo que a maioria das vezes a gente consegue fazer esses links, tá? Eu costumo sempre trazer fragmentos para eles, mas discutindo um pouco da realidade de vida deles, chamando eles para perto, chamando eles para essa proposta, né, que está sendo apresentada ali no momento, né, que está sendo abordado ali no momento.
Então, eu sempre procuro abordar dessa maneira. Então, trago um fragmento ou um texto mais simplista, às vezes, dependendo da turma, um pouco mais complexo, porque isso depende muito da turma que a gente está trabalhando, a gente precisa não nivelar por baixo, mas sempre tendo o entendimento de que os nossos alunos eles precisam ter um acesso a um conhecimento de qualidade, mas tem momentos que a gente dá muito certo, aquela proposta dá muito certo, mas tem momentos que não dá, e aí você tem que parar, respirar e falar assim, pronto, e aí, o que é que faz agora? Sabe? Então, eu acho que a sala de aula, tanto para os alunos quanto para o professor, é esse jogo de acertos e erros, que a gente está sempre ali aprimorando, sempre sendo lapidado, sabe? Então, eu tenho pouco tempo que leciono, eu tenho em torno de 10 anos de formação em filosofia, mas eu tenho pouco tempo, eu sou uma garotinha ainda na filosofia, em termos de ensinar, porque a gente entende que há um processo, que isso não é uma novidade para ninguém, né? Que a filosofia ela é sempre ocupada como uma carga horária secundária de um professor, né? Então, ela nunca é ocupada por um professor titular, formado na área, graduado formado, né? Ele não é. Ele é sempre ocupado, muitas vezes, por um professor que está precisando cobrir a carga horária, completar a carga horária, um professor que chegou ali novo e não consegue. Então, isso é uma coisa muito do sistema mesmo, não é um problema da escola A, da escola B, mas isso é uma coisa estrutural, né? Que a gente percebe isso com muita facilidade. Então, a gente, eu tive sempre essa dificuldade, eu ensino há um tempo, né, mas eu sempre peguei disciplinas afins, né, disciplinas relacionadas a um pouco da filosofia, mas nunca a filosofia. Então, trabalhei com projeto de vida, práticas integradoras, que são áreas de linguagem, mas que têm uma afinidade muito grande com a filosofia, né? Então, eu sempre trabalhei dando as pitadas da filosofia, sempre trabalhei com a filosofia nessas aulas, mas nunca trabalhei com o currículo de filosofia, que é totalmente diferente, né? A gente trabalhar com a minha cachorrinha ao ver cavalos. Fique tranquilo, a gente corta esse negócio. Ela fica sempre assim quando vê cavalos passando na Ah, rua. daqui, quando vê qualquer coisa estranha, mas como a gente mora em apartamento, né? Aí é menos mal. Quando ela Pois vê, e é pior quando ela está comigo só. Estamos os três, ou está ela com o Fabrício, menos mal. ela Mas é quando ela muito está comigo, calminha, ela fica mas mais escandalosa, porque acho que ativa a coisa da proteção. sim, ela é calminha. E quando vê cavalos e uma moto meio azuadenta que passa aqui, com com aquelas carrocinhas atrás, que faz uma zoadinha assim, bem Sei. chatinha, ela também late. Então, Meu esses Deus dois do céu. momentos aí. Enfim, então, a gente percebe isso, né? Então, a filosofia, ela entrou recentemente na minha vida, uns 2 anos, uns 3 anos para cá, uns 2 a 3 anos que eu dou aula de filosofia, então, ainda assim, né, com muitas questões ainda, muito, né, permeada com alguns processos para ser ajustado, né, mas eu gosto, né, então a minha relação com a filosofia se dá muito dessa maneira de criar essa conexão com os meus alunos, algo que eu não tive, né, criar essa conexão com a filosofia, não colocar a filosofia tão distante deles, né, mas tentar aproximar ao máximo a filosofia deles para que despertem esse interesse, né, a ideia da criticidade, né, de sujeitos críticos mesmo, que a gente parece que acha até que é um clichêzão da filosofia, mas que hoje falta tanto, né, em meio a tantas informações, somos bombardeados o tempo todo, e eu falo isso para eles, somos bombardeados o tempo todo com muitas informações, a gente precisa ter no mínimo, né, uma noção crítica daquilo que a gente está absorvendo, daquilo que a gente está escutando, ouvindo, vendo, né? E aí a gente tem essa questão também da própria inteligência artificial, que nos sabota o tempo todo, sabota eles o tempo todo, né? É um processo de sabotagem, porque eles não utilizam, eu não vejo a inteligência artificial como algo negativo, mas a utilização dela tem sido de maneira desenfreada e até mesmo negativa, né? Porque não faz com que eles pensem, eles reflitam, eles nada, pega as coisas prontas e acha que está tudo bom e acabou, né? Então, essa dificuldade que a gente também tem que lidar com isso, né?
É como se a gente tivesse que estar disputando o nosso espaço com a inteligência artificial e com o celular, com outros mecanismos aí tão atrativos, né, que a gente precisa estar tendo esses fôlegos. Então, eu costumo dizer que a sala de aula, para mim, está nessa balança aí entre ser desafiador e, ao mesmo tempo, também importante, porque o papel do professor é sempre muito importante. E de Sim, filosofia mas ainda acrescenta um pouco um quê a mais. sem dúvida, eu concordo em tudo. Acho super importante isso que você chama atenção, né, da precarização mesmo do trabalho docente, que vem sendo assim acentuada de um modo muito perverso, né, contra o professor, nesse sentido, né, de que para hoje ele cumprir uma carga horária, ele tem que assumir assim um conjunto, não que isso não acontecesse antes, mas agora isso ficou muito pior, né? Deu um volume de trabalho para os professores gigantesco e, ao mesmo tempo, isso, né, tornou quase que obrigatório, né, que alguns professores que não das disciplinas de língua portuguesa e matemática, que são as que têm hoje, né, maior carga horária no currículo, fiquem disputando, né, as disciplinas para conseguir compor carga horária, e sem a formação, sem o tempo, né, sem uma estrutura adequada, sem condição de tempo e espaço, quer dizer, há um conjunto de questões que vêm assim massacrando o professor e que a gente aí tem que realmente trabalhar muito para que esse cenário ele seja revisto, né? Porque senão realmente o apagão na sala de aula vai ser real. Eu, como professora de estágio, assim, tenho percebido muito o que você está falando. A gente entra na sala de aula, assim, no contexto da supervisão, o desânimo dos estudantes, o desinteresse dos estudantes é uma coisa que grita. Comentávamos sobre isso na entrevista lá com Viviane, e é realmente assustador. Tudo parece muito mais interessante do que a escola, né? A escola realmente entrou, parece que numa rota de colisão, assim, estudante, escola, pum, né? Não, parece que não tem mais liga. Realmente a gente vai ter que trabalhar muito duro, né, para recuperar esse gosto por estudar, por aprender, por tornar significativo, enfim. Também acho que algumas coisas precisariam ser revistas, né, até do ponto de vista pedagógico, metodológico, mas acho que isso seria secundário a resolver essas questões mais prioritárias, né, mais de base da carreira, de dar uma condição decente de trabalho, enfim. Né. Mas muito bonito, assim, saber e da sua trajetória na sala de aula e saber que você experimenta esse duo, esse misto, né, de desafio e prazer, que acho que é o que nos mobiliza mesmo da aula, né, de uma maneira geral. Nem sempre acertando, nem sempre é, é, errando, mas tentando aí, de algum modo, se comprometer em dar o nosso melhor, né, acho que isso é essencial, e como você mesma destacou, quando se trata ainda do professor da filosofia, mais ainda, né? Perfeito. Meu, Porque é um desafio, né? Eu sempre costumo pensar, Carol, que ser professor de filosofia é um ato também de resistência, né? De resistência a um currículo que está fechado, de resistência a um sistema que está com possibilidades fechadas para a filosofia, que pensa no desmonte da filosofia, da educação, né? É um ato de resistência a tudo isso. E a gente, enquanto professor de filosofia, a gente sofre esses impactos, né? Porque a gente está lutando ali, a gente está falando assim, olha, não, eu quero o meu espaço, é garantido o meu espaço aqui, porque, né? Aos troncos e barrancos a gente consegue ali questionar minimamente, porque ainda tem essa questão da gente não tá ainda, né, não está no processo de efetivação, então tudo isso ainda acaba nos limitando um pouco. A gente tem, claro, possibilidade de fala, mas a gente precisa ficar um pouco mais calmo. Então é um ato de resistência também, né, porque justamente isso. Então a filosofia o tempo todo está aí nesse jogo de sai e volta do currículo, né? Hora com 2 aulas, hora com uma aula, hora não está, hora está. Então a gente está sempre ali com aquela dificuldade de permanência
né, no currículo, e a gente entende, enquanto formados na área, enquanto a importância que a filosofia tem, né, justamente para essa reflexão de tudo que está acontecendo, até mesmo da própria falta de interesse dos nossos alunos. A filosofia, ela reflete também muito sobre isso, né, porque a gente tem uma reflexão, porque é importante, mas a gente entende que isso não é interesse, né, não é interesse de todos, não é interesse, né, Isso é do nosso, verdade. de uma forma geral. Exato, você tem muita razão. Você falava sobre a questão das outras disciplinas que você tentou dar, que são afins, né? Projeto de vida, projeto interdisciplinar. O projeto de vida, inclusive, na matriz curricular do DCRB, que é o documento curricular referencial do Estado da Bahia, que é feito com base, né, nas orientações da BNCC, ele já contempla, né, o DCRB, ele já coloca muitos conteúdos da filosofia, né? Muitos. Sócrates está lá, Platão está lá, né? Há questões assim que são assim que dialogam diretamente. Então, Sim. acho que realmente trabalha muito com essa questão existencial mesmo, né? conhece Chatmestre, climáticas e isso. Perfeito. então, Tem acho que é como um você caminho. fazer uma ponte bem legal. Uhum, é um caminho interessante, sim, com certeza. Então, minha querida, eu, na verdade, queria te agradecer, né, por esse bate-papo delicioso. Fiquei muito feliz, assim, foi realmente uma alegria te ouvir, conhecer um pouco melhor da tua trajetória, da tua relação com a filosofia. A gente lamenta nessa situação da filosofia na rede pública e entende que isso também aprofunda a desigualdade social, que as escolas particulares entendem isso muito claramente e não retiraram nenhuma disciplina dos seus currículos, né? Filosofia e sociologia seguem mantidas, porque sabem aí a importância, né, dessas disciplinas para a formação dos sujeitos, e a gente segue aí na resistência, né, para que, de fato, essa situação seja mais favorável a gente aí, professores de filosofia, professores de uma maneira geral, professores de filosofia especialmente, no futuro que não seja não muito distante, né? É isso, Perfeito. minha querida. Queria te passar a palavra para que você se despeça das pessoas que nos assistem, nos ouvem. Ok. Ai, para mim foi uma alegria imensa. Eu não esperava, superou todas as minhas expectativas daquilo que eu esperava. É sempre bom falar da minha formação, é sempre bom falar da minha casa, que eu tenho o UFRB como uma casa, né, do curso de filosofia, como também um lugar muito acolhedor e que me acolheu muito bem e que, de alguma forma, moldou o que Nildes é hoje também, teve uma contribuição gigantesca, que foge às vezes as palavras no momento que a gente está falando sobre isso, né? E a filosofia ela teve uma significação, uma importância muito grande na minha vida, na minha trajetória. E eu sou Nildes professora hoje, graças, né, à filosofia, graças à educação, graças aos meus pais, né? No ano que eu me formei, minha mãe faleceu um mês depois. Ela não teve a satisfação, né? Mas eu sou muito grata a ela por tudo que ela fez, por todos os empenhos, o esforço que ela fez para que eu chegasse até aqui hoje. Sou grata aos meus professores, né? Muito grata a Giovana Monteiro, por toda a acolhida, todo o amor, toda a paciência e parceria que ela sempre teve comigo. É uma pessoa que eu levo para a vida, os meus professores de forma geral. Né? A gente não teve, Carol, a possibilidade de se encontrar na graduação, mas tivemos a oportunidade de se encontrar no mestrado, e foi graças à sua disciplina que surge também o meu produto, e você contribuiu muito para esse momento, contribuiu muito para que hoje, né, eu estivesse aqui também com o meu produto, falando sobre ele, que foi uma sequência didática que eu não falei no momento da pergunta, mas que foi muito bacana também ter desenvolvido, e todas as contribuições que você me deu, foi muito enriquecedora. O professor Rafael também, né, que foi meu professor no mestrado. Então, eu sou muito grata a você, sou muito grata ao corpo docente de filosofia da UFRB, porque vocês fazem parte, né, do que eu sou hoje, da profissional que eu tento ser hoje. Cada um tem uma contribuição muito especial
né? Queria também agradecer aos ouvintes, a todos que estão, né, assistindo esse momento e falar, encorajá-los a não perder de vista a educação, né? Embora hoje a gente tem muitos atrativos, a gente tem muitas coisas, mas a gente entende que esse mundo de internet ou tantas outras coisas, o ser jogador de futebol é um sonho, beleza, mas nem todo mundo vai alcançar isso, porque a gente entende que há todo um sistema. Mas eu garanto uma coisa, a educação é um meio mais viável, né, para a gente conseguir o sucesso, para a gente conseguir ter aquilo que a gente quer, e o conhecimento ninguém tira da gente. Então, as outras coisas podem passar, podem ser retiradas de nós, mas o conhecimento é algo que a gente leva para a vida, é o que nos abre porta, é o que nos possibilita ser quem a gente é o que nos possibilita dizer não e dizer sim, e nos impulsiona a crescer. Então, eu encorajo a todos, né, que estão assistindo e que viram um pouco da minha história do início e entender onde eu estou hoje. Ainda não estou onde eu gostaria, mas eu estou caminhando para esse lugar que eu sei que chegarei. Há de chegar em breve, e a gente agradece muito a você, Nildes, por ser essa mulher pesquisadora, professora, colega, excepcional e inspiradora. Eu tenho certeza que os que ouvirem e verem essa nossa entrevista vão se sentir muito mobilizados, né, muito tocados, assim, pela sua história, pela tua trajetória, pelo teu amor e compromisso com a filosofia e com a docência. Meus parabéns sinceros, assim, uma alegria nossa ter você como aluna e como uma egressa, assim, só enche a gente de orgulho e de gratidão, viu? Então, a gente encerra por aqui esse episódio do EgressoCast e até o próximo episódio. Obrigada a todos e todas.